Queridos, muitos aqui, talvez alguns, mas certamente todos, poderiam lembrar de alguma paisagem bonita e atraente que já vislumbraram em suas vidas. Alguns, por exemplo, aqui têm o privilégio de morar em edifícios altos de frente para o mar e que permite que você veja da ponta do Cabo Branco até Intermares e você veja toda a beleza desse litoral maravilhoso, o azul esmeralda do nosso mar, sendo e banhando as nossas praias e aquela areia branquinha. Hoje não tanto porque está chovendo, mas nos dias normais é possível ver e, de repente, alguns até podem, da varanda do seu apartamento, olhar, tomar um café e vislumbrar tudo aquilo. Eu tenho o privilégio de ter isso desde que me mudei recentemente, há 6 meses, mas a melhor vista do meu apartamento é do meu banheiro. Por mais que estranho seja para você, é porque tem uma janelinha pequenininha que é exatamente no lugar do banho, da área de banho. E eu tenho o privilégio de tomar banho vendo Intermares, que eu acho uma das praias mais bonitas aqui. Hoje eu estava tomando banho para vir para cá e olhando, o céu estava cinza, chovendo, não dava para ver nem direito lá na ponta do farol, que é possível ver do apartamento onde eu moro. E eu fiquei pensando assim, o mar continua lindo, o litoral continua belo, o que atrapalha mesmo ver toda a beleza disso, não é que as coisas mudaram, mas é porque há tempestades no horizonte, e as tempestades às vezes não nos permitem ver a beleza da vida. O apóstolo Paulo viveu uma experiência assim. Se tem alguém que passou por grandes e severas tempestades em sua vida, que eventualmente tornaram o horizonte muito difícil de ser vislumbrado, o horizonte muito cheio de tempestades, certamente foi o apóstolo Paulo. Há relatos no Novo Testamento de lutas que ele passou e que literalmente ele não merecia, porque estava simplesmente pregando o Evangelho. Foi açoitado algumas vezes, preso em outras, sofreu naufrágio, perseguido por aqueles a quem ele queria alcançar com o Evangelho, fossem os seus próprios irmãos de sangue, como os judeus, ou os gentios, que muitas vezes viam os seus ídolos de coração confrontados pela pregação do Evangelho. O fato é que, em algum momento, possivelmente, passou pelo coração de Paulo, que aquilo que ele estava tentando ver, um horizonte bonito na vida, não estava sendo possível ver. Ele estava passando por uma tempestade, que alguns chamam de tempestade perfeita, quando tudo dá errado e, eventualmente, aquilo que está sendo diante dos nossos olhos disponibilizado pela vida, não é nada bonito, não é nada prazeroso. Ele escreve uma carta, que talvez seja a carta mais pessoal dele, junto com a carta aos Filipenses, na qual ele defende que, apesar de tudo isso, ele era chamado por Deus como apóstolo, e a autoridade daquilo que ele ensinava e que ele tinha pregado para os irmãos em Corinto, não estava nas circunstâncias que ele viveu, mas na convicção profunda de que Deus havia chamado, assim como nós cantamos há poucos minutos atrás. E por conta dessa convicção, ele sabia que depois da tempestade o sol viria, e aquele horizonte apareceria perfeito e belo, nem que fosse na glória celeste. Ele conta, dentro de todas as experiências, uma em particular, que o levou do céu ao inferno, do horizonte límpido e cristalino, o mar perfeito e o sol irradiante, até a mais perfeita tempestade que acontecia dentro do seu coração. Eu convido você a ver o relato que Paulo faz na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, em que ele demonstra o fato de que, seja com um horizonte perfeito ou numa tempestade violenta, a graça de Deus, como acabamos de contar, é a única certeza que certamente vai nos acompanhar, porque esta graça nos basta. Abra sua Bíblia, portanto, em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, onde nós vamos ler até o verso de número 11, ou melhor, 10.
1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 a 10. Se você está eventualmente sem Bíblia, pode acompanhar na projeção, e você que nos assiste também pode, onde você estiver, também abrir e ler a palavra de Deus conosco. Diz assim o texto de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Paulo diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se ele estava no corpo ou fora dele, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus amado e querido Pai, nós reconhecemos que Tu estás aqui presente, que nós podemos Te adorar, Te louvar, Te bendizer, assim como fizemos até agora. Nós reconhecemos que a Tua presença, Senhor, traz para nós a liberdade de nos aproximar de Ti em oração, mesmo sendo fracos e imperfeitos como somos, porque, ó Deus, Tu nos reveste da graça de Cristo, da justiça do Altíssimo, da justiça do Redentor conquistada no Calvário, e assim podemos entrar pelo vivo e novo caminho que o Senhor abriu para nós pelo sangue do Cordeiro. Eis aqui que estamos diante do trono da Tua graça, Pai. Tu estás aqui no nosso meio, Tu nos reuniste aqui, e certamente não apenas para receber louvores e adoração do Teu povo, mas também para falar conosco. E o que nós pedimos é: fala, Senhor. Que não seja um homem comentando sobre a Tua palavra, mas seja o Senhor usando este homem falho e imperfeito para falar a homens e mulheres falhas e imperfeitas. Este milagre da ministração da Tua palavra aconteça mais uma vez nesta noite, Pai. Que a nossa mente seja aberta, o nosso coração dilatado, todo o foco da nossa atenção se volte para Ti, de tal maneira que possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz, e que esta voz possa trazer ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir nesta noite, e que talvez nem mesmo nós saibamos exatamente o que seja. Quando o Senhor nos trouxe a este lugar, o Senhor preparou a Tua palavra. Ministra agora para nós aquilo que Tu tens para nós. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Quando eu falei que a carta que Paulo escreveu, a sua segunda carta aos Coríntios, era uma das cartas mais pessoais, é porque os comentaristas dizem que naquela igreja em Corinto, Paulo estabeleceu alguns dos seus vínculos emocionais e afetivos, algumas das suas relações mais próximas. Assim como na carta aos Filipenses, é possível ver o coração do apóstolo. Nós falamos de 2 Coríntios, mas na verdade Paulo escreve uma outra carta antes dessa,
que faria com que esta carta, na verdade, fosse a terceira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Nesta carta em particular, Paulo está preocupado com duas ênfases. A primeira delas é que os irmãos que estivessem ali em Corinto entendessem a razão do seu apostolado. Ele havia escrito as duas cartas anteriores, baseado em relatos, principalmente de uma irmã chamada Chloe, que chega para Paulo no sentido de dizer a Paulo o que estava errado naquela igreja. Paulo havia investido um tempo considerável, estado presente com aqueles irmãos, abençoado aqueles irmãos na região de Acaia, na Grécia, e agora saber que a situação da igreja, teologicamente e eticamente, não estava adequada, trazia tristeza ao coração do Paulo. Mas, ao mesmo tempo que trazia tristeza, trazia a responsabilidade da correção. Então, a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, é uma carta de correção. Paulo corrige uma série de erros doutrinários e teológicos, corrige uma série de erros éticos, e, obviamente, que com aquilo ele traz oposição, constrangimento, um certo desconforto de algumas pessoas da igreja que começam no seio da igreja a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Alguns chegam a dizer assim: falar de longe é fácil, queria ver ele presente aqui. Ele fica mandando cartas de longe, corrigindo a gente, mas por que ele não está aqui para falar cara a cara conosco? Paulo se vê então na necessidade de corrigir essa percepção que aquelas pessoas tinham do seu apostolado, e ele gasta bastante tempo mostrando sobre o ministério que ele tinha. No capítulo 2, por exemplo, ele fala do seu ministério apostólico, de como Deus estava usando ele e como ele estava tentando cumprir o ministério dele com fidelidade. No capítulo 4, ele fala sobre isso, que Deus, na verdade, o está usando como um ministro dele. Obviamente que, ao falar isso, Paulo deixa transparecer que parte das lutas que ele está passando, parte da oposição que ele está passando naquela igreja, não é nova para ele. Ele, na verdade, reconhece que já estava passando por isso em outros lugares, e não tem vergonha de colocar isso. Por isso que a carta acaba sendo um testemunho pessoal de Paulo, falando sobre as lutas e provações do seu ministério. Se você voltar, por exemplo, no capítulo 4, no verso 7, ele usa de uma metáfora quando ele diz, por exemplo: temos, porém, capítulo 4, verso 7 de 2 Coríntios, este tesouro, e ele estava falando do conhecimento da glória de Deus, no verso anterior, ele diz: esse tesouro, que é este conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, é como um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele desfila uma série de sentimentos que ele eventualmente estava enfrentando e não tinha vergonha de manifestar isso diante da igreja. Ele diz assim: em tudo, verso 8, somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Ele então diz assim: olha, nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aí ele inclui no versículo 16 o seu testemunho de fé. Ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí ele diz a sua frase emblemática: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não são vistas são eternas. Esse testemunho Paulo dava de um modo geral, mas quando chega no capítulo 12, que é o capítulo que nós lemos, Paulo vai a um episódio em particular, e ele usa esse episódio em particular como uma espécie de exemplo muito bem acabado do que ele estava fazendo, ou do que ele estava dizendo. Um exemplo de como é possível ir do céu ao inferno na vida, diante das dificuldades, provações e lutas que ele mesmo, como apóstolo, passava.
E quando eu falo, obviamente, do céu e do inferno, eu estou usando uma metáfora, mas não tanto uma metáfora. Porque se você olhar direitinho, ele de fato esteve no céu. Ele diz que se era necessário que, de alguma forma, verso 1 do capítulo 12, ele pudesse se exaltar ou se gloriar e contar de maneira gloriosa o que Deus tinha feito com ele, ele faria, embora achasse que não era muito conveniente ficar enfatuado, ficar assim soberbecendo com aquelas visões e revelações do Senhor. E aí ele faz como se fosse uma terceira pessoa. Ele começa a contar a história que ele tinha passado, como se referisse a um homem que ele conhecia. E aí ele diz: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, e aí a gente descobre que aquilo que ele está contando aqui, acontece 14 anos antes, e foi tão dramático, tão forte, que ele se recordava de detalhes. Ele então diz que conhece esse homem, que era ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E ele usa uma expressão que repete: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele estava falando então que poderia ter tido uma visão do céu, uma epifania, alguma coisa que, como o apóstolo João depois tem no Apocalipse, permitiu que ele vislumbrasse coisas da metafísica, do que está para além do físico, do céu, do transcendente. Ou talvez ele estivesse realmente tido uma experiência no corpo de ter sido arrebatado para os céus e depois de lá ter voltado. Ele diz que o que importa é que, se foi no corpo ou fora do corpo, só Deus o sabe como foi. Porém, ele de fato foi arrebatado ao terceiro céu. Os judeus tinham uma concepção de que o céu podia ser dividido em 7 partes. Havia 7 céus. E se houvesse tempo aqui, eu poderia distribuir e explicar o que eles entendiam que estava presente em todos os céus. Mas certamente o primeiro é o que a gente chamaria modernamente de atmosfera, o céu que nós vemos. Aquilo que torna o planeta azul e que, na verdade, nós sabemos que é toda aquela capa de proteção dos gases que nos protegem para que os raios do sol não acabem com a vida sobre a Terra. Quando ele fala de 7º céu, ou melhor, de terceiro céu, ele já está falando daquilo que, em outras passagens da Bíblia, a gente chama de paraíso, ou presença de Deus. Portanto, quando ele diz assim, olha, que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, ele esteve diante do próprio Deus. E diante do próprio Deus ele recebeu, e era este homem, o próprio Paulo, visões e revelações do Senhor, que ele diz que eram tão maravilhosas que ele não era lícito a ele referir-se. Verso 4 diz assim: ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. E aí ele não se refere acerca dessas revelações e visões. É possível que algumas das coisas que Paulo percebeu, teve os insights dele, revelou-se de Deus para ele, não foi descoberta dele. Por exemplo, é possível que Paulo tenha percebido nessa visão o mistério eterno de Deus de ter escolhido um povo e, ao mesmo tempo, por intermédio do povo, querer alcançar o mundo. Esse mistério que ele, em outra carta, a carta aos Efésios, chama de mistério que estiver oculto, é o mistério da igreja, que faz com que judeus e gentios se unam num só povo. E toda aquela história do Antigo Testamento que a gente pensa que tem a ver apenas com os judeus, na verdade tem a ver com ser bênção para todas as nações, um conceito novo, que nenhum judeu da sua época, nenhum mestre judeu havia ensinado, e que Paulo chega com esse pensamento do nada. Aqui a gente vê que não é do nada, mas que Deus havia revelado para ele. Ele tinha todo um background, toda uma história judaica, e como judeu talvez ele estivesse condicionado a pensar que só os judeus seriam salvos. Mas aí de repente Deus o leva para o céu, dá visões e revelações para ele, e então abre o horizonte dele e diz: não, Paulo, lembra desde o início, quando Deus chama Abraão e diz assim: sê tu uma bênção, todas as nações da terra serão abençoadas por ti, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não era só para Abraão, era para Abraão e todos aqueles que também pela fé, como ele, creram nesse chamado, nessa aliança. Talvez fosse isso, talvez se fossem outras visões, outras revelações, que Paulo simplesmente diz: olha, não é lícito que o homem venha a se referir. Mas aí ele diz: porém, de uma coisa eu quero dizer para vocês, é que eu quero me gloriar disso que eu vi.
Quando Paulo fala de tal fato, ele diz de tal coisa, verso 5, me gloriarei, ele deixa claro que não é aquela glória humana, não é aquela vaidade vazia, não é o senso de celebridade que Paulo está falando, porque ele diz assim, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, mas do fato de ter sido contemplado, agraciado com tais visões e revelações, sendo eu quem sou, alguém fraco, porque ele diz exatamente isso, de tal coisa, verso 5, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E aí, a partir dali, Paulo vai contar que fraquezas são essas. Ele conta o céu e diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu já contemplei o próprio céu, eu ouvi e vi coisas ali, eu conheci coisas inefáveis, que encheram o meu coração de prazer e de alegria, de glória por estar na presença de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, isso não me ensubebeceu o coração, porque ao ver essas coisas eu fui também confrontado com a minha fraqueza. Essa mesmo que eu já contei para vocês no começo dessa carta, que me faz em alguns momentos desanimado, em alguns momentos perplexo, em alguns momentos angustiados, que me faz sentir dor, sofrimento, solidão, tristeza, angústia, como qualquer outro ser humano. São as minhas fraquezas, apesar de eu ter visto as revisões e revelações de Deus. Aí ele conta a experiência lá do fundo do poço, que nós conhecemos como a experiência do espinho na carne de Paulo. Não foi um episódio, mas era uma coisa em específico que Paulo sentia que ali estava a fragilidade dele, sendo esfregada na cara dele, o limite que ele não conseguia ultrapassar, que dizia para ele, eis aí a tua fraqueza, eis aí o teu limite, eis aí o que tu não consegues ultrapassar. E ele conta então a história. Ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse, verso 7, com a grandeza das relações, ou das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Muitos comentaristas fazem elucubrações sobre o que seria esse espinho na carne. Alguns dizem que era um problema físico, porque se refere à carne. Seria talvez um problema oftalmológico de Paulo, porque em uma das suas cartas ele faz menção ao fato de que aquilo que ele estava escrevendo não era ele de punho próprio que escrevia, mas ele estava usando alguém chamado um amanuense, alguém que ouvia o ditado dele e escrevia. E então alguns deduzem, ele fazia isso porque já não conseguia mais ver e por isso não escrevia. Deve ser isso o espinho da carne. Outros dizem que tem a ver com o fato de que Paulo, com toda aquela pujança intelectual, com todo aquele preparo aos pés do sábio Gamaliel, um homem que falava várias línguas, um homem que conhecia a filosofia, a história dos judeus, que, como ele mesmo diz, da sua geração se exaltava acima de todos. De repente, era isso que Paulo, de repente, tinha que enfrentar, um orgulho, uma soberba, uma autossuficiência, uma vaidade que estava diretamente associada às competências, às habilidades, à capacidade dele. O fato é que seja uma questão física ou um enfrentamento com o seu próprio ego, Paulo entendia que isso era um espinho na sua carne. E ele entende isso de três maneiras. A primeira delas é que, de fato, era um mensageiro enviado por Satanás. Ele diz isso claramente. Eu vou dizer mais como é que ele entende. A palavra que ele usa aqui, mensageiro de Satanás, é a mesma palavra que é usada para os anjos. A gente sabe que Satanás foi Lúcifer, um querubim ungido da guarda de Deus. A gente sabe que ele vivia na presença de Deus e que se rebelou contra Deus. E a gente sabe que quando ele se rebelou, com ele, pelo menos um terço dos anjos se rebelaram e que se transformaram naquilo que a gente chama de demônios, anjos caídos. Aqui ele usa a palavra angelos, a mesma expressão para anjo. Portanto, um mensageiro de Satanás possivelmente era alguém que carregava consigo uma ação diabólica para esbofetear Paulo, para
humilhar Paulo, para mostrar o limite de Paulo. Eu não estou dizendo, irmãos, que todos os problemas que nós passamos, todas as doenças que nós passamos, todas as lutas que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos, são frutos de Satanás. Eu estou dizendo que no caso específico de Paulo, ele entendia que Satanás estava sendo instrumento para esbofeteá-lo, assim como tinha sido para Jó. Lembra da história? A grande história do sofrimento de Jó é a história de um homem que sofre segundo o decreto de Deus, mas por meio de Satanás, porque é Satanás que chega em determinado dia diante de Deus e diz assim, e Deus diz a ele: observaste o meu servo Jó, como é um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. E aí Satanás coloca a dúvida de que ele eventualmente faria isso, porque estava sendo beneficiado por Deus, e que se Deus deixasse, e Satanás provasse, ou melhor, Satanás tentasse e castigasse Jó, e tocasse na sua vida, ele não seria tão fiel a Deus, como eventualmente Deus achava que ele seria. Deus então permite que Satanás vá tocando progressivamente, mas Satanás certamente era apenas um instrumento dentro daquilo que Deus queria tratar no caráter de Jó. Tanto é que no final da carta, no final do livro de Jó, Jó diz assim: tudo isso me fez chegar a uma conclusão. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, Satanás tinha sido um instrumento, aquilo que Lutero dizia, o pobre diabo de Deus, que é como um cachorro que Deus tem na sua coleira e que só vai até onde Deus deixa, que Deus pode puxar e pode liberar, e quando Deus libera é como se fosse um mensageiro, mas um mensageiro sob controle de Deus. Portanto, Paulo entendia que as lutas que ele tinha passado, aquele espinho na carne, fosse o que fosse, podia até mesmo ter sido instrumentalizado por Satanás, mas em segundo lugar estava debaixo do controle de Deus, porque a Bíblia diz claramente que não é a Satanás que Paulo se refere quando resolve se livrar da situação. Veja o verso 8, ele diz: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor. Paulo então identificava que por cima de Satanás havia um Senhor que poderia resolver, e ele então não fala com os porcos, mas fala com o dono dos porcos, como nós usamos a linguagem nordestina. Ele vai direto à fonte, ele então chega e diz assim: Deus, tenha misericórdia, eu estou identificando que esse ataque é satânico, que ele é diabólico, que é o mensageiro de Satanás, porém eu sei que ele nada faria se o Senhor não deixasse. Eu te rogo 1, eu te rogo 2, eu te rogo 3 vezes, me livra desse espinho da carne. A resposta que Deus dá e que Paulo entende é maravilhosa, irmãos, porque parece ser a expressão do Salmo 23, quando diz que o nosso Senhor, que é pastor, está conosco tanto nos pastos verdejantes e águas tranquilas, como também no vale da sombra da morte. Como alguém já disse, Deus necessariamente não nos livra de passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele garante que estará conosco no vale da sombra da morte. E é isso exatamente que Paulo ouve da parte de Deus, porque quando ele roga a Deus, a palavra de Deus, ele diz e entende que o Senhor diz, verso 9, então ele quem? O Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo entende aquilo que nós chamaríamos de compreensão teleológica, onde a palavra teleo significa propósito, finalidade, ou seja, Paulo entendeu, afinal de contas, para que ele estava passando tudo aquilo. Porque, irmãos, no meio do sofrimento e da luta, a grande dificuldade não é suportar a luta e o sofrimento. É mais ou menos como esperar na fila do banco. Se você sabe que só faltam 4 pessoas, você sabe que vai ter que ter paciência para 4 pessoas serem atendidas. Se você sabe que vai ter 20 pessoas, você sabe que vai ter paciência para ser atendido depois das 20 pessoas. Mas imagine que você chega numa fila de banco para ser atendido, ninguém lhe dá uma senha, ninguém lhe dá um número, você não sabe quantas pessoas estão na frente, quanto tempo você vai demorar e se sequer vai ser atendido. Que tipo de paciência, de longanimidade, de confiança, de tranquilidade, de serenidade você teria numa fila dessa? Nenhuma. Mas quando Paulo aqui
houve da parte de Deus o propósito por que ele estava sofrendo o que estava sofrendo, porque que o espinho da carne tinha tocado o seu homem exterior, porque ele estava sofrendo, fosse qual fosse esse espinho da carne, ele então compreende o propósito. E qual era o propósito? Primeiramente era o propósito de Paulo ver o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza dele. Irmãos, o poder, a glória, o sucesso, todas essas coisas são embriagadoras. O bem-estar é amortecedor, o conforto é como analgésico, a facilidade gera flacidez. Todas essas coisas que nos deixam na zona de conforto têm um poder insidioso, pernicioso, de nos fazer autossuficientes, autoglorificantes, autodependentes ou independentes, de não perceber nossos limites, de acharmos que estamos no centro do mundo e da história, de nos sentirmos incapazes de fazer tudo, inabaláveis. Paulo diz assim: aquilo que eu vi no céu teria o condão, o poder, a capacidade de me tirar os pés do chão. Deus então me manda de volta para a terra, faz com que os meus pés toquem a terra da dor e do sofrimento, para que eu então compreenda que é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza, e não um suposto poder originário de mim mesmo, uma suposta glória originária de mim mesmo, um suposto sucesso ou pretensão de mim mesmo. Dizem que os generais romanos, quando chegavam à capital do império, de suas grandes conquistas, de suas grandes vitórias, tinham assim à frente os arautos, que eram aqueles que proclamavam que o general estava vindo, que a glória da guerra tinha sido conquistada por aquele homem, que os despojos de homens e coisas seguiam gloriosamente aquele general vitorioso. Mas diz que alguém sempre estava aqui no ouvido direito do general ou dos grandes imperadores, dizendo de maneira muito firme, muito íntima e forte: lembra-te que és homem. Lembra-te que és homem. Lembra-te que és homem. O arauto proclamava a glória. O arauto era como o céu para onde Paulo subiu. Aquele que sussurrava ao ouvido do imperador era como aquele que tinha posto Paulo de volta na terra e enterrado seus pés no chão para entender os seus próprios limites e fraquezas, para que ele pudesse dar glória a Deus e não a si mesmo. Paulo compreendeu, portanto, essa finalidade, essa teleologia, esse propósito naquele sofrimento. E quando você entende propósito de Deus, querido, tudo fica mais simples. Tanto é que ele diz assim, que depois de ouvir, verso 9, a palavra de Deus dizendo para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele então diz assim: de boa vontade, agora sim, com voluntariado, com serenidade de alma, de boa vontade, então eu quero dizer que eu ainda mais me gloriarei nas fraquezas. E então ele compreende a segunda verdade do texto, que é a verdade de que a fraqueza ensina mais do que a fortaleza, de que a derrota ensina mais do que a vitória, de que a carência e a necessidade ensinam mais do que a profusão, a provisão e a exuberância. E isso é realidade em cada um de nós, irmãos. É só voltar o tempo e a história. Quando foi que você tirou as suas maiores lições? Foi quando você teve as suas maiores vitórias? Certamente que não. Quando foi que você esteve mais perto de Deus? Foi quando você estava rodeado de multidões? Certamente que não. Foi quando você se sentiu sozinho. Foi quando todos se afastaram e Deus se aproximou. Foi quando você não podia fazer nada, nem mesmo o que você poderia ter feito resolveria, e Deus então diz assim: é comigo, e aí você passou a confiar mais em Deus. Paulo aprendeu isso, então ele dizia assim: de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas. Para quê? Para que sobre mim, verso 9, repouse
o poder de Cristo. Paulo então entendeu que, além de formar o caráter dele no sofrimento e na dor, Deus estava fazendo-o dependente do poder dele, e não de sua própria força. Irmãos, como é ilusório o poder humano. Eu tive a oportunidade de conversar algum tempo atrás com uma pessoa que já foi muito poderosa nesse país. Eu estava numa dessas reuniões da Igreja Presbiteriana do Brasil e um colega presidente de ensino disse assim: rapaz, eu tenho uma audiência com fulano de tal. E disse o nome de um sujeito que tinha sido, até pouco tempo atrás, senador da República. E aí, essa pessoa que tinha sido senador da República e que tinha assumido a presidência da Câmara dos Deputados, sido, portanto, o terceiro homem na linha sucessória da presidência, agora estava sem mandato. Na verdade, ele tinha sido execrado numa dessas situações aí de processos em que ele, inclusive, tinha perdido o mandato por conta disso. E ele disse assim: ele é do meu estado, você queria ir comigo para visitá-lo, porque ele mora em Brasília e eu queria visitá-lo. E nós fomos juntos. E quando cheguei lá, eu encontrei não aquele homem que eu via na televisão, cheio de empáfia, de autossuficiência, de orgulho, colocando o dedo em riste, mas eu encontrei um sujeito assim. A gente vê as pessoas na televisão, elas são tão grandes, né? Mas, na verdade, quando elas saem da televisão, elas são tão pequenas, né? Elas são tão pequenas, elas são tão do nosso tamanho. E aí eu olhei e aquele homem conseguia ser mais baixo do que eu. E aí eu olhei assim e vi aquele homem frágil, ao quebrado, os cabelos já estavam mais brancos do que eu costumava vê-lo na televisão. E o que é mais maravilhoso é que aquele homem, no processo todo de dor e sofrimento que ele provocou em certa parte e que impingiram a ele de certa outra maneira, ele se quebrantou. E sem muito espalhafato, sem ser usado como troféu com essas igrejas que gostam de conquistar pessoas famosas e colocar na frente para dar testemunho e dizer que nós somos poderosos porque conseguimos um rico, um glorioso, um poderoso como membro da igreja. Ele estava frequentando uma pequena igreja do Distrito Federal. Ele, na verdade, tinha se convertido já. E então, quando nós fomos visitá-lo, a linguagem daquele homem era outra, a atitude daquele homem era outra. E aí eu perguntei para ele. Algumas vezes eu sou tão curioso quanto Vandi, o jornalista, e faço perguntas inconvenientes. Você sabe que Vandi é a pessoa que consegue cuidado quando ele conversar com você, porque ele vai fazer todas as perguntas que você não imagina que alguém faria. Mas ele é jornalista. E aí eu pensei em Vandi e disse assim: eu vou fazer a pergunta. Quando foi que o senhor ficou tão humilde assim? É uma pergunta atrevida, né? E ele disse assim: quando eu, pela primeira vez, tive que abrir a porta da minha casa e colocar a mão na minha carteira para pagar uma conta, porque por mais de 12 anos eu não sabia o que era pagar uma conta nem abrir uma porta, porque sempre tinha um assessor para pagar a minha conta e abrir a porta de onde eu estava. Aí eu percebi que eu tinha virado gente de novo. Às vezes o poder inebria, a fama amortece, o sucesso cega. Paulo tinha tido uma experiência gloriosa e Deus o colocou debaixo e disse assim: eu vou usar um instrumento de Satanás para te humilhar e mostrar a tua fraqueza, para que o teu caráter seja tratado, mas também para que o teu poder não seja o teu poder, mas seja o meu poder em ti e na tua fraqueza. E Paulo entendeu isso. E aí ele vai para a terceira verdade que ele expressa nesse texto. É quando ele não apenas entende, não apenas aceita, não apenas se conforma, mas começa a tirar alegria e prazer dessa situação que ele está vivendo. Veja o verso 10, ele diz assim: pelo que eu sinto prazer, prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias que eu passo por amor a Cristo, porque eu tenho descoberto que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo não tinha se tornado um masoquista. Ele não tinha se tornado alguém que dizia assim: venha dor, venha sofrimento, o que eu mereço é isso mesmo.
Ele não tinha se tornado um boxeador na vida que tinha baixado a guarda e disse assim, pode bater, pode bater, pode bater. Não. Ele continuava com a sua guarda levantada, ele continuava consciente das lutas, mas ele entendeu que levar a bofetada da vida não é necessariamente ruim. Ele entendeu que na sua fraqueza o poder de Deus se revelava, se manifestava, e por isso ele poderia até ter prazer nessas coisas, e ele tinha começado a entender, e presta bem atenção, que se alguém se chama cristão, que segue a um Cristo que sofreu, e no sofrimento cumpriu a missão de Deus, ele em outro texto diz que na sua carne também completava o sofrimento de Cristo, se tornando um com ele. Qual era a glória de Paulo? Era saber que depois do sofrimento haveria de vir a vitória. Assim como Cristo, que precisou sofrer e morrer, ao terceiro dia ressuscitar, Paulo entendia que se morremos com ele também ressuscitaremos. O prazer de Paulo era um prazer eterno. Ele olhava de longe para cá, o horizonte dele ia até a eternidade, o horizonte dele ia até o céu, e aí ele dizia assim, o que é essa dor e o sofrimento, se o céu é que me está reservado? Se eu vou estar com o meu Senhor, e o céu me dará sentido a viver dessa forma aqui na terra? Alguns chamam isso de alienação, nós chamamos de esperança. Não perdemos a noção do quanto dói, do quanto é difícil, do quanto é sofrido, mas revestimos o sofrimento e a dor com algo muito mais precioso, chamado esperança. Por isso que Paulo diz que a esperança em nós é Cristo em nós. A glória de Cristo nos resgata de um viver limitado. Imagine só, ter somente essa vida para ser bem-sucedido, ter somente essa vida para ser forte, ter somente essa vida para ser vitorioso, ter somente as glórias desta vida para animar a vida. Paulo, em outro momento, quando fala sobre a ressurreição, diz que quem pensa assim é, na verdade, o mais desgraçado dos homens, porque a sua esperança está aqui na terra. Mas quem tem uma esperança gloriosa se torna alguém que até quando passa por uma provação e vivencia o seu espinho na carne, entende qual é o propósito de Deus, de transformar o seu caráter, de manifestar o seu poder e de dar a ele o prazer transcendental de passar pelo vale da sombra da morte com o seu Senhor, porque o seu Senhor já passou pelo vale da morte com você. Isso é o que nos resgata daquilo que Paulo chama da possibilidade de nos ensorbebecer na vida. Paulo entendeu isso, e por isso, a frase que acabou marcando todo esse episódio é: a minha graça te basta. Paulo estava ecoando o salmo que diz assim, de um cântico antigo: a tua graça é melhor do que a própria vida. E de fato é, irmãos. Viver sem graça é uma vida desgraçada. Viver com graça, mesmo sendo uma vida difícil, é uma vida agraciada. Que Deus possa, nas lutas que você passa, que nós vamos passar, como eu falei para as crianças, nos joelhos ralados que você tiver que ralar, saiba que mesmo que não tenha alguém para suportar a dor com você, a graça do Senhor lhe dará suporte, e por isso você é mais do que vencedor, por meio daquele que lhe amou, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Bom, irmãos, eu sei porque que Deus falou isso ao meu coração. Eu só não sei porque que Deus me disse que era para transmitir a você. Porque Deus poderia falar isso ao meu coração e ser uma bênção para mim. E eu ser edificado como fui ao meditar nesse texto. Mas por que que Deus trouxe essa palavra para você hoje? Será que você está passando algumas provações semelhantes àquelas que eu estou passando? Será que você está precisando conhecer a graça inefável de Jesus que supera toda dor e todo sofrimento?
Será que é sobre você que o sermão diz hoje? Se for, vamos nesse momento orar a Deus e clamar para que ouçamos Deus dizendo assim: a minha graça te basta. Aí você vai entender o propósito, vai compreender Deus formando o seu caráter e lhe dando condição de até mesmo ter a alegria na provação. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, Tu sabes, Senhor, quando pões à mesa a fome que cada um de nós tem. A comida é a mesma, mas é a fome que diz o quanto comemos da comida que o Senhor posta para nós. E eu sei que a gente com fome, mais fome, menos fome aqui neste lugar. Aos que estão famintos de graça para suportar lutas e provações, dá porção dobrada da Tua graça, Senhor. Enche o prato e sacia essa fome. Há alguns que estão com pouca fome, porque a época da vida, a fase da vida é venturosa, mas prepara-os, ó Pai, porque certamente assim como Paulo viveu a sua glória do paraíso, do céu, e suportou a dor do espinho na carne, assim também em algum momento, na nossa fragilidade e limitação, o Senhor também pode permitir o nosso espinho na carne. Prepara-nos, portanto, Senhor, com a porção da Tua palavra, para nos dar suporte de dizer: a minha graça, ou melhor, a Tua graça, Senhor, me basta. Prepara, portanto, o nosso coração, fala conosco e nos ensina a viver por graça e para a graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.